Rapaz, o caboclo nascido e criado no Pantanal, filho de um tropeiro goiano com a índia pantaneira. Os pais dele ficou pouco tempo junto, o pai dele já rumou para as viagens e ele ficou lá, recém-nascido com a mãe dele no Pantanal. A mãe dele trabalhando em fazenda, cozinheiro, uma cozinheira de mão cheia. Num tempo que o povo antigo mesmo, os pantaneiros antigos mesmo fala que o Pantanal era um arraiá, rapaz, tinha gente demais. Tinha fazenda grande assim, que tinha 100, 150 pessoas, entre peões, agregados, né? Mulher, filho de peão, era muita gente, né? Hoje inviabilizou isso por conta de que tudo é vínculo empregatício, os encargos trabalhistas, é tanta coisa que não tem como as fazendas ter esse mundaréu de gente mais, né? Quando você chega numa fazenda lá, tem 3, 4, 5 peão, é pouca gente assim trabalhando nas fazendas, né? E nisso foi passando o tempo, ela trabalhando numa fazenda aqui, acolá, o menino foi se desenvolvendo e virou um peão de qualidade, um vaqueiro de qualidade, onde ele boleava o laço, o trem butucava mesmo, amansava burro brabo, trabalhava muito bem. Aí arrumou uma fazenda para trabalhar, conheceu uma caboclinha pantaneira, né, e casou com ela. Trabalhando nessa fazenda, no ponto que ele casou, ele adquiriu uma casa na fazenda, né? Quem é casado mora na casa ali, separadinho, né? Quem não é casado fica no alojamento lá capionado. Aí pegou uma casa daquela para morar ele mais a mulher, logo botou filho, e o tempo foi passando alguns anos, ele já estava ali com uma menina e 2 meninos. Aí escola era numa outra fazenda, esses meninos estudavam na outra fazenda, e para viabilizar isso tudo, os meninos dele ficavam a semana toda na escola, né? Por conta da logística, né? Tem que ir de trator, quando tá na cheia tem que ir de canoa, aí ficava a semana toda, final de semana vinha para casa, só para contextualizar o negócio para vocês. Aí o tempo foi passando, ele trabalhando ali na fazenda, mexendo com gado, cerca, aquele serviço braçal, né? E a mulher cuidando da casa, dos meninos, fazendo comida, aquela coisa toda. Aí, essa fazenda lá era muito antiga, muito tradicional, e volta e meia no Pantanal, o povo faz documentário nas fazendas lá, porque o Pantanal, ele gera um fascínio, tanto entre brasileiros e estrangeiros, todo mundo quer saber sobre o Pantanal, né? Aí, uns rapazinhos de universidade lá, parece que era tipo um TCC, um trem desses lá deles, um trabalho de universidade deles lá, eles combinou com o dono dessa fazenda de fazer um documentário, e ia passar um mês na fazenda. Aí foi lá 5 caboquinhos universitários, tudo filho de rico e tal, uns caboquinhos muito humildes. O rico você pode ver, rapaz, não dá para generalizar 100%, mas você pode ver que filho de rico é muito educado, e eles sabem se portar nas coisas, né? Chegaram lá, nisso o dono da fazenda conversou com os peões, explicou que os rapazes iam estar ali filmando, né, o trabalho deles, fazendo uma entrevista e outra, iam ficar ali um mês, porque o documentário era extenso e tal. Aí se instalaram na fazenda, esses 5 rapazinhos lá, e as coisas foi girando. Todo dia eles filmando alguma coisa, conversando, perguntando, fazendo uma entrevista e outra, e o caboclo lá, trabalhando e mexendo. E nisso, rapaz, a mulher dele, a caboclinha, ela, não é que ela era tratada mal, o marido dela, o caboclo, era caboclo à moda antiga. Ele tratava a mulher assim, aos trancos e barrancos, né, daquele jeitão bruto, rústico, né. E a mulher muito inocente, ela volta e meia proseava com um rapazinho e outro daquele, e ela se afeiçoou a um dos rapazinhos. Muito inocente, os rapazinhos muito educados, cheio de palavras, cheio de toque, sabe? E cheio de elogio. Mas os rapazinhos, tudo daquele jeitão, não é que eles tinham interesse, né? Mas ela foi apaixonando no rapaz, num daqueles rapazes, né? E o olhar conta muito, né? O rapazinho logo entendeu, e ela era uma caboquinha bonita, pantaneirinha legítima mesmo, cor de jamba, assim, cor mais linda. Aquele jeitão simplesinho, e o rapazinho aproveitou, né? O rapaz, se ela quer, eu quero também, né? E eles começaram a se encontrar, mato afora, e fazer o bom, né? Aí dia daquele, nunca dá certo essas coisas, né, rapaz? Dia daquele, um menino dela tava doente, e não foi passar a semana na escola. Ficou meio por ali, né? E ela, boba de tudo, foi se encontrar mais o rapazinho para fazer o bom pelos matos afora. O menino seguiu ela. Mas que mamãe tá indo pro mato ali? Seguiu ela, ficou meio de butuca e viu ela lá mais o rapazinho. E o menino inocente, coitado, você vê. Aí viu aquilo tudo. Quando chegou de tardezinha, ela tava pra cozinha assim já em casa, mexendo com o de comer, né? Comia cedo, por conta da lida braba do homem. Quando ele chegava já era praticamente para jantar, assim,
quase escurecendo. Aí na hora que o pai dele chegou da lida, tava tirando a botina, a mãe dele lá mexendo com as panelas, ele chegou. Pai, hoje eu vi a mãe abraçando o rapazinho lá no mato. Ela escutou, ela veio de lá pra cá já desesperadinha, com os paninhos de prata assim na mão, desesperadinha. O homem só olhou na cara dela, como é que é a história? Não, eu vi a mãe, mas o rapazinho dos documentários lá, eles sem roupa se abraçando lá. Nossa. O caboclo não falou uma palavra. Juntou nos cabelos dela, pegou um laço, passou o laço nela, amarrou ela num pé de pau. Se você sair daí eu te sangro. Pegou o menino pelo braço, foi até o alojamentinho lá onde estavam os 5 rapazinhos de faculdade lá do documentário. Qual desses rapazes que é aí, meu filho? É esse aqui, pai. Ele foi lá, agarrou no braço do rapaz, nos colarinhos do rapaz ali. Vem cá que você é meu. Foi lá, levou ele junto da mulher dele, tirou ela do pé de pau lá amarrada, passou o laço no rapazinho. E nisso já aquele desespero. Aquele griteiro, a mulher chorando, o rapazinho, oi, mas que é isso? Aquele desespero esquisito. Já veio outros peões. E ele falando, vocês vão morrer arrastado. Qual que era o plano dele? Pegar os dois amarrados no laço ali juntos, né? Colocar na chincha do cavalo e arrastar os dois por toda a fazenda até virar carne moída. Esse era o ideamento dele. Só que naquele rebuliço todo, a sorte que o encarregado da fazenda, ele nem ficava ali sempre. Tinham outras fazendas, né? A sorte que esse encarregado estava lá. Ele viu aquela movimentação toda e é certo que alguém foi avisar, ó, fulano vai matar um dos rapazinhos das faculdades lá dos documentários. Ele veio de lá pra cá, já armado com revólver e começou a tentar apaziguar. Não, rapaz, não fala um trem desse não, rapaz. Ele já quase chinchando já o laço no cavalo, já encilhando o cavalo para poder fazer isso aí, ia matar os dois mesmo, laçado ali, arrastando. Faz isso não, rapaz, não desgraça a vida não. E vai daqui, vai dali. Foi quase 1 hora de negociação pra ele tirar o laço da mulher dele, mas desse rapazinho soltar ali e deixar quieto, né? Conseguiram fazer que ele desistisse do caso, pegaram ele de canto. Aí é longe, né? Essas fazendas no Pantanal são muito longe. E na época a estrada de difícil acesso estava até na cheia. Aí tiveram que agarrar nele, pegar um trator daquele para levar. Eu acho que foi para Corumbá, se não me engano, para afastar ele da fazenda ali, porque momentaneamente conseguiram acalmar ele, mas ele falava que ia matar os dois. Aí levaram ele para Corumbá, pegaram a mulher dele e foram atrás desses outros 2 meninos que estavam para a escola lá e levaram ela para a família dela. Ela tinha família numa cidade que tem beirando Corumbá lá. Aí levaram ela para lá. O caboclo ainda ficou ameaçando de matar ela, mas foi passando tempo, acho que conseguiram convencer ele a não matar ninguém, tocou a vida, se separaram, nunca mais se viram, né? Ele ainda mantinha contato com os filhos e tal, e tocou. E tem muito disso, rapaz, nesses Pantanal afora, nessas fazendas afora, acontece muito. Esse tipo de traição, essas coisas, e que gera morte, né? Que já gerou muita morte, você tá doido. Mas é isso aí, rapaz, um causinho aí. Causinho muito bom, rapaz, de um acontecimento aí no Pantanal. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aí em especial e até a próxima.